2009, em termos de acidentes aéreos com aeronaves de grande porte, nós temos aí um número de mortes próximo a 600 indivíduos. Isto é uma perspectiva nunca antes registrada no serviço de transporte aéreo no Brasil, que sempre foi muito bem representado por algumas companhias de notório conhecimento. Uma delas, até por motivos de inconsistência econômica, acabou sendo absorvida, e que era a antiga Varig, que hoje já está, então, na detenção de outras empresas. O fato é que se espera que esse serviço possa melhorar, até para a imagem do Brasil não ser atingida, não ser maculada. Eu acho que todo brasileiro quer ter a certeza que vai bem receber os estrangeiros que vêm aqui acompanhar esses dois grandes eventos, talvez os maiores eventos de porte mundial, que são uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, embora haja este alarme, haja esse aviso de que a infraestrutura aeroportuária é insuficiente, sendo que vários aeroportos não têm uma consistência tecnológica apta a superar alguns detalhes climáticos que em outros países de primeiro mundo são facilmente ultrapassados. Bom, dentro dessa ideia, até para trazer um exemplo disto, e que pode vir a ocorrer, quem sabe por outra fonte, nós estamos agora com um problema aéreo em andamento, agora um pouquinho mais sob controle, mas até uma semana atrás tivemos aí uma paralisação de alguns aeroportos da região sul, por causa das cinzas vulcânicas de um vulcão no Chile, que expelindo esse material e jogando o mesmo na atmosfera, impede o transcurso de aeronaves sob pena de ingresso desse material na turbina e aí provocação de um acidente com queda do avião. Isto tem causado alguns problemas a indivíduos que não conseguem embarcar e que não sabem quando o voo vai estar liberado, mas, ao que tudo consta das informações na mídia, parece que as empresas do setor têm tentado resguardar seus usuários, cumprindo com ditames que dizem justamente quanto a deveres de hospedagem, de recolocação em outros voos, concessão de alimentos, entre outros fatores. Até se isso está ocorrendo com maior intensidade, deveria ser um exemplo a ser adotado não só agora, mas em outras situações. Com certeza, porque as falhas no serviço são muitos, né? Atrasos de voo, cancelamentos de voo, né? E falar nisso, como estão os atrasos de voos? O que o senhor nos diz a respeito dos atrasos? Bom, a questão é muito pertinente e quando nós falamos de falhas do transporte aéreo, que nós podemos pensar em atrasos, cancelamentos, interrupções de voos, overbooking, nós também indagamos o fato de que estes fatores eles possuem normas variadas que vêm a circundá-los e vêm a dar um tratamento. Quando nós falamos em transporte aéreo, nós pensamos em duas perspectivas, o transporte aéreo internacional e o transporte aéreo nacional. Dentro do transporte aéreo existe uma regulamentação mundial, uma regulamentação internacional, que tenta então uniformizar os procedimentos e até mesmo valores de reparação a serem pagos pelas companhias aéreas diante de alguns entraves surgidos do uso desse tipo de transporte. Para o transporte aéreo internacional, nós temos a chamada Convenção de Varsóvia, que é de 1929, e que passou por duas grandes modificações, sem contar outras também que também surgiram, e que foi o Protocolo de Haia, que é da década de 50, e depois o Protocolo de Montreal, que aí já é do final da década de 90. Esses dois regulamentos trouxeram também perspectivas de tabelas para casos variados diante de falhas do serviço de transporte aéreo internacional. O que acontece propriamente? Entende-se dentro da jurisprudência brasileira que elas não seriam aplicáveis para o consumidor nacional, para o consumidor brasileiro. Por quê? Porque esses regulamentos estariam entrando então em conflito com a Constituição Federal, alguns até são anteriores a ela, e a Constituição Federal, ao garantir a reparação pelo dano material e moral do indivíduo, do cidadão,
lá no artigo 5º, incisos 10º e 5º, não diz que essas indenizações possam ser limitadas. Na verdade, o que limita o valor a ser recebido é o caso concreto. O limite do dano é o limite do ressarcimento. E não um tabelamento simples e puro, como se todos estivessem agregados a um mesmo tipo de sofrimento. E nós temos que anotar também o seguinte: por que a Convenção de Varsóvia, de 1929, que vem a tratar do transporte aéreo internacional, traz um tarifamento para indenização de danos. Em 1929, o transporte era incipiente, ele recém estava iniciando. Chegava a ser um serviço quase que experimental. Se fossem permitidas grandes reparações naquele período, diante de um grande número de quedas e acidentes com aeronaves, possivelmente não haveria avanço tecnológico na área da aeronáutica. Hoje em dia, em que pese eu ter falado a ocorrência desses 3 acidentes no Brasil, ou partindo do território nacional, largamente o transporte aéreo é o mais seguro do mundo. E contém aí avanços tecnológicos que outro transporte não consegue alcançar, não havendo o mesmo nível de investimento. Então, se naquele período havia necessidade de tarifamento, eu me indago se isto seria necessário ainda hoje, tendo em vista que há uma demanda muito grande, há uma lucratividade muito grande pelas empresas, há uma perspectiva muito grande da ocorrência de acidentes ou não, há um monitoramento e fiscalização muito intenso sobre a qualidade dos equipamentos utilizados. Talvez nós não devamos buscar justamente essa ideia de limitação por uma tarifa já pré-determinada, mas sim pelo dano em si que é conformado. Uma das coisas da prática do overbooking, muito utilizada, né? Prática ilegal. Para quem não sabe, o overbooking é a venda de passagens acima dos assentos da aeronave. Exatamente, e aí já justamente interligando a ideia do overbooking com a pergunta anterior sobre atraso, hoje, dentro do território nacional, desde o ano de 2010, nós contamos com uma resolução da ANAC. O que vem a ser a ANAC? Agência Nacional de Aviação Civil. É a agência reguladora que cuida desse serviço de transporte aéreo, porque é um serviço público delegado. Assim como existem outros setores que acabaram sendo privatizados a partir do ano de 1999, como é o caso do serviço de fornecimento de energia elétrica, telefonia móvel e fixa, o transporte aéreo, por uma inconsistência do Estado em prestá-lo, acabou sendo então concedido à iniciativa privada, que poderia fazê-lo com maior qualidade. Mas para a fiscalização da eficiência e qualidade desse tipo de serviço, foi criada então uma agência específica chamada de ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que funciona então desde o ano de 2005. E cabendo à ANAC fiscalizar as companhias aéreas, ela daí tem também poder de polícia para lançar multas sobre as mesmas, caso elas acabem praticando condutas que violem não só as regras da aeronáutica, mas também o Código de Defesa do Consumidor. E dentro desse regramento da ANAC, nós tivemos ali no ano de 2010 o lançamento de uma portaria, que é a Portaria 141. O que essa portaria estabeleceu? Ela estabeleceu algumas condutas que deveriam ser adotadas por partes de empresas aéreas diante de determinadas situações envolvendo atrasos, cancelamentos de voos e overbooking. Dentro desta ideia, a ANAC o que fez? Ela